Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite por estar aqui integrando a equipe do curso de Cuidados com o Paciente Covid-19. Obrigada, Universidade Federal da Bahia, pelo convite. Meu nome é Cíntia Freire Carniel, sou fisioterapeuta intensivista e falarei sobre a atuação do fisioterapeuta em urgência e emergência, com ênfase nesses pacientes com as manifestações clínicas do Covid-19. Toda vez que a gente fala em sala de emergência, é importante a gente relembrar alguns conceitos. Eu sempre gosto de comentar sobre a enfermeira Florence Nightingale, que em 1850, na Guerra da Crimeia, ela teve a brilhante ideia de separar os soldados mais graves dos menos graves na guerra. Hoje é um conceito amplamente utilizado nas nossas salas de emergência, nas nossas UTIs, nos nossos ambientes hospitalares, mas tudo iniciou através do pensamento dela de elencar os pacientes mais graves, separá-los dos menos graves, para que pudesse ter uma atenção maior naqueles indivíduos mais graves, no caso, soldados da Guerra da Crimeia. Infelizmente, os avanços tecnológicos em emergência e UTI, e até mesmo em demais segmentos da saúde, aconteceram após grandes conflitos mundiais e epidemias ou pandemias. É uma situação emergencial onde é necessário estudos recorrentes e desenvolvimento tecnológico para que tenha uma menor mortalidade, uma maior sobrevida de indivíduos. Então, alguns equipamentos, como por exemplo estão aí na tela, o nosso ventilador mecânico Bird-Mark 7, que surgiu na Segunda Guerra Mundial e foi um grande invento tecnológico que percebeu-se a possibilidade de manutenção de vida desses soldados feridos de guerra e que é utilizado até hoje, infelizmente agora por conta da pandemia, muitos Bird-Mark 7 que estavam guardados foram retirados, que estavam sucateados, foram retirados dos seus locais onde estavam guardados e voltaram à ativa, até mesmo pela falta de ventilação mecânica, de ventiladores mecânicos suficientes para o atendimento desses indivíduos. A penicilina, os kits de atendimento emergencial, que normalmente são kits pequenos, e que têm grande potencial de atividade para esses pacientes, que devem ser fáceis, portáteis e eficientes para facilitar o atendimento desses indivíduos. Então, os grandes conflitos mundiais, nem sempre a gente tem somente o acometimento de indivíduos que estão envolvidos diretamente com a guerra, como os militares, por exemplo. Nós temos também o envolvimento de indivíduos que são civis, que não tem nada a ver com a situação e acabam tendo comprometimentos importantes. Além disso, situações como acidentes, tanto aéreo quanto automobilístico ou motociclístico, que podem também levar esses indivíduos a uma situação de gravidade iminente, desastres da natureza e pandemias. São situações onde existe uma necessidade de uma invenção tecnológica, de estudos relacionados à manutenção de vida desses indivíduos que são acometidos nessas situações emergenciais. E quem é o paciente considerado grave? Toda vez que a gente fala em paciente grave, não é somente o paciente que está grave neste momento, é o paciente que tem um potencial de gravidade. Indivíduos que neste momento não estão graves, porém, ao longo do tempo, se não for realizada nenhuma conduta emergencial, eles podem evoluir para uma situação extremamente grave. Então, algumas situações listadas aí no slide. Desconforto respiratório grave, alterações metabólicas e cardíacas graves, alterações súbitas do nível de consciência, pós-operatório em pacientes de risco, sangramento e queimaduras extensas, politrauma e etc. Só listei algumas das principais situações para a gente pensar em pacientes com potencial de gravidade. Quem serve para trabalhar na sala de emergência? Será que todos os profissionais estão preparados para isso? Não. Perfil do profissional emergencista, independente de físio, médico ou enfermeiro, é importante que tenha uma visão muito ampla das características gerais do paciente. Às vezes um pequeno detalhe nos mostra uma série de situações que montam um quebra-cabeça na nossa mente para que possamos pensar em determinadas condutas. É preciso ter pensamento rápido, para poder determinar a melhor conduta para aquele indivíduo, visto que minutos
podem ter um significado importante na vida, no impacto, né, na vida e sobrevida deste indivíduo, e é preciso ser rápido, ser ágil, porém com segurança, para a tomada de decisões. Então é importante, né, que o emergencista tenha um espírito de liderança, bom senso, compreensão, tolerância e paciência, saber planejar e executar as ações, promover e improvisar, mas com segurança, ter iniciativa e uma atitude firme, ter acima de tudo o espírito de solidariedade humana ou amor ao próximo, que são as características marcadas em diversas literaturas quando a gente fala de atendimento emergencial. Vamos então diferenciar alguns conceitos. O que é urgência e o que é emergência, né? Então a gente vê sempre essas palavras quando a gente pensa em triagem, principalmente de pacientes, né? Que é a separação dos pacientes mais graves dos menos graves. E quais são os conceitos? O que envolve a urgência da emergência? O que diferencia, né, a urgência da emergência? Quais os mecanismos que estão envolvidos nisso? Toda vez que ouvirem a palavra urgência, é importante terem bem marcado como conhecimento que é uma situação clínica onde precisa ser rápido, né? Mas não necessita necessariamente de uma imediata resolução porque não traz risco de vida ao indivíduo. Algumas situações listadas: cólica renal, crises hipertensivas, traumatismo em geral, onde existe a necessidade de sutura, né, desse indivíduo, e febre alta em crianças já com antecedente convulsivo. Então, são situações onde necessita uma rapidez no atendimento, porém não existe risco de vida. Já a situação chamada de emergência é uma situação potencialmente grave. Então, é uma situação onde existe um risco iminente de perda de vida e precisa de uma imediata assistência para restabilizar a homeostase, né? Para eliminar esse risco de perda iminente de vida. Algumas situações listadas. Dor torácica, então normalmente existem os protocolos de dor torácica na entrada, na admissão do paciente numa sala de emergência, dispneia, crises convulsivas, traumas graves e alterações súbitas de nível de consciência. Todas essas situações são chamadas de situações emergenciais. Se não for rapidamente, né, tomada as devidas condutas, este indivíduo corre sim o risco de perda de vida. Sempre que a gente pensa em atendimento emergencial, é importante que você tenha em mente que você precisa atentar inicialmente à sua própria segurança. Numa situação de emergência, sempre o socorrista, seja ele qual profissional for, né, qual indivíduo for, mesmo se for num ambiente extra-hospitalar, é importante a sua segurança. E a segurança do ambiente é o que a gente chama de cena segura. No caso de um ambiente intra-hospitalar, eu vou me precaver com o uso de EPIs adequadas. O impulso de ajudar outras pessoas não justifica a tomada de atitudes inconsequentes que faça com que o emergencista, o profissional, se torne uma nova vítima. Evitar que a vítima seja exposta desnecessariamente, então muito cuidado, estamos num ambiente com outras pessoas, a preservação da vítima é muito importante, mas existe a necessidade da exposição, né, completa, principalmente no politrauma, para que consigamos visualizar os locais de lesão. Mas muito cuidado com a proteção, né, da vítima também. E sempre manter sigilo sobre as informações prestadas. Depois essas informações podem ser discutidas com a equipe, colocada em prontuário, mas muito cuidado na exposição dessas informações com os demais indivíduos que estão na sala de emergência, que normalmente é um ambiente pequeno, onde os leitos estão muito próximos, né? E para que essa vítima não seja exposta desnecessariamente com relação a informações sigilosas. O que consiste num atendimento básico? Isso para qualquer perfil de paciente, né? Então, abordagem de vias aéreas, então sempre avaliar o controle de respiração e ventilação deste indivíduo, avaliar se esse paciente tem a necessidade de manter imobilização de coluna cervical, isso quando a gente pensa num trauma de alto impacto, uma queda, né, um politrauma, então sempre a preocupação com a possibilidade de lesões cervicais,
Controle de hemorragia, né? Controle de circulação e hemorragia. Então, vamos avaliar se este indivíduo está com perda volêmica, né? E aí, obviamente, o risco de um choque hipovolêmico é iminente, uma preocupação além. A avaliação neurológica, vamos avaliar o status neurológico rapidamente desse indivíduo, escala de Glasgow, avaliação pupilar, então esses itens também realizados muito rapidamente. Exposição completa do paciente para avaliar possíveis lesões, mas com precauções com relação à hipotermia, que é uma situação clínica também que complica muito o quadro do indivíduo, sendo também a hipotermia severa uma das causas de parada cardiorrespiratória também. E o que o fisioterapeuta faz na sala de emergência, né? Quais os cuidados que esse fisioterapeuta tem que ter com estes pacientes? Primeiramente, precisamos ter uma visão geral do paciente. Então, nós vamos avaliar o sistema respiratório, cardiovascular, o neurológico, o músculo-esquelético, e com isso tentar fazer, montar um quebra-cabeça na nossa mente para a tomada de decisões, de condutas adequadas para esses pacientes. Vamos atuar na prevenção e complicação dessas patologias, né? De repente, algumas complicações que poderiam ser minimizadas, né? Com algumas condutas poderão ser realizadas. E também atuar, né? No momento da manifestação dessas complicações, né? No caso, atuando na otimização ventilatória e monitorando continuamente os sistemas corpóreos deste indivíduo. Utilizaremos, então, técnicas, recursos, exercícios terapêuticos, obviamente que a cada fase do tratamento deste indivíduo, né? Por isso a necessidade de uma boa anamnese, de uma boa avaliação, para que possamos determinar em que momento este paciente está, quais as condutas possíveis a serem realizadas. Existem salas de emergência em alguns setores, em alguns hospitais, onde a gente consegue, né, fazer a estabilização e esse paciente rapidamente é transferido para uma unidade de cuidados intensivos, para um CTI, para uma UTI. Mas existem alguns setores que estão sobrecarregados, onde não existe essa possibilidade de leitos disponíveis. Então, muitas vezes, esse paciente, após a estabilidade, ele permanece conosco na sala de emergência, às vezes até por mais de 24 horas. Então, muda, né, o perfil de atendimento deste paciente da situação inicial que o trouxe para a sala de emergência. Então, precisamos fazer uma boa anamnese, visto que as necessidades do paciente 24 horas depois já se modificaram da situação emergencial, que foi o que o trouxe na sala de emergência. Então, obviamente, a minha conduta, o meu direcionamento de atendimento fisioterapêutico também será modificado. Serão aplicados de acordo com as necessidades atuais do paciente, como posicionamento no leito, oxigenoterapia, as técnicas de facilitação de remoção de secreção, as manobras de expansão pulmonar, o uso de ventilação mecânica não invasiva, a assistência nos procedimentos invasivos, como, por exemplo, a intubação orotraqueal ou um atendimento emergencial numa situação de PCR. Então, a gente vai avaliar qual é o escopo, né, de atuação naquela situação que o paciente se encontra. Que tem, né, para ilustrar, para demonstrar o quão importante é a nossa presença dentro da sala de emergência, uma resolução chamada Resolução 501, que foi lançada em dezembro de 2018, né, tem pouco mais aí de 1 ano e meio. Ela foi publicada no Diário Oficial da União, através da união de diversos fisioterapeutas que entraram com este pedido, né, em esferas maiores, né, quando a gente pensa em questões relacionadas à legislação, sobre a importância do fisioterapeuta dentro da sala de emergência, né? Então, eu listei aí com as setas alguns parágrafos mais importantes. Então, considerando que o fisioterapeuta é integrante das equipes, né, de saúde em diversos setores hospitalares, como UTI, sala de emergência, pronto-atendimento e outros setores, é importante que o fisioterapeuta tenha essa expertise, tenha cursos direcionados ao atendimento emergencial e no artigo 1º reconhece a atuação do fisioterapeuta na assistência
à saúde nas unidades de emergência e urgência, sendo necessário que esse fisioterapeuta tenha um atendimento, né, tenha um curso de atendimento avançado, suporte de vida em cardiologia, que tenham cursos de expertises direcionados ao atendimento emergencial. Quem é o paciente grave? Como ele chega para nós? Depende muito de como é o serviço onde você trabalha. Se é um serviço que a gente chama de porta aberta, né, que atende o indivíduo que vem do seu domicílio, até mesmo vem com seu veículo próprio, né, por meios próprios, ou se ele somente vem triado de uma outra unidade hospitalar. Né? Em geral, quando a gente fala dessa aula de atendimento emergencial, eu falo sempre dos hospitais chamados de portas abertas, ou seja, é um hospital que aceita o paciente que vem por meios próprios ou vem por um serviço de assistência móvel, como por exemplo o SAMU, ou vem com uma equipe de suporte, no caso de uma rodovia, né, as concessionárias de rodovias o trazem, ou pela equipe de bombeiro militar, enfim. Na ilustração temos um paciente típico vítima de politrauma, que vem numa prancha rígida, com os tirantes bem posicionados, colar cervical, headblock para impedir a movimentação cervical, né? Tanto lateral quanto flexo-extensão. O paciente está entubado, sendo ventilado, né? Com uma bolsa máscara ou um dispositivo ventilatório, bolsa máscara, né? Com reservatório de oxigênio. Todos os materiais em cima do próprio paciente, numa maca estreita e móvel, né? Que é retirada da viatura, que nós chamamos popularmente de ambulância. O que mudou quando a gente fala do conceito de atendimento nos pacientes com Covid-19? Tudo que eu lhes falei até agora está relacionado ao atendimento emergencial convencional. O que mudou na nossa realidade agora, nessa ênfase desses pacientes com perfil de gravidade pelas manifestações clínicas do Covid-19? Então, o paciente ele chega para nós normalmente através do SAMU, né? Que é quando o paciente já está numa situação de gravidade iminente em casa, os familiares já não têm mais domínio dos sintomas desse paciente. E aí ele chega para a gente com a equipe, obviamente, toda paramentada, normalmente com um suporte de oxigênio. O paciente é importante que esteja com uma máscara de proteção durante toda a remoção. E o profissional que vai atender dentro da sala de emergência também já está devidamente paramentado, com um avental de gramatura adequada, máscara N95, gorro, a importância da face shield, né, ou do óculos de proteção. Quanto mais EPIs disponíveis no seu serviço, melhor para a sua própria proteção, né? Então, o profissional atende, né, dentro da sala de emergência, como ele chegou, né, os profissionais da unidade de transporte, né, e de atendimento de emergência móvel, e durante toda a avaliação, manter também os cuidados com EPI. Nesta época de pandemia, é importante, né, que tenhamos em mente que todos os pacientes são suspeitos. Todos os pacientes que chegam numa situação emergencial também são considerados suspeitos, até que seja feito o exame e se prove o contrário. Então, a gente não tem certeza se aquele paciente que está apresentando uma dispneia por ser um DPOC descompensado, ele é somente um DPOC descompensado ou ele também tem manifestações clínicas do Covid-19. Então, numa época de pandemia, não existe emergência. É importante que todos os profissionais já estejam paramentados. Se acontecer uma situação de chegar um paciente e a equipe não estiver paramentada, aquele paciente terá que aguardar a equipe se paramentar para o atendimento. Ok? Mas quais são os diagnósticos, né, para chegar na possibilidade de um paciente com Covid-19? Diversas situações clínicas, né, são relacionadas aos sintomas, mas os principais, febre elevada, dor no corpo, dor ocular, tosse seca e dispneia, são os principais sintomas
dos pacientes, né, os mais relatados. Alguns pacientes podem apresentar manifestações gastrointestinais, como diarreia, né, e alterações intestinais, mas a grande maioria dos pacientes referem dispneia, tosse seca e febre. A importância, né, de se fazer um swab nasofaríngeo, né, um procedimento onde eles vão realizar, né, através da introdução de um swab, né, como se fosse um cotonete, né, grande, vai fazer a retirada do produto da nasofaringe e será avaliado microscopicamente se existem fragmentos de RNA do COVID-19. O PCR-RT também é um exame, né, de laboratório, onde se avalia, né, o potencial inflamatório desse paciente, né, proteína C reativa, o potencial inflamatório desse paciente, e a tomografia de tórax. A tomografia de tórax, existem alguns padrões radiológicos esperados, e esses padrões radiológicos estão relacionados com o tempo de permanência do vírus no parênquima pulmonar. Então, podem ser realizados, né, mantendo os seguintes parâmetros, né, juntamente com os exames laboratoriais, juntamente com o rastreamento dos sintomas. Então, a tomografia não deve ser realizada individualmente, única e exclusiva para o rastreamento da patologia. Ela é sempre realizada adicionalmente, né? Então, ela tem um caráter avaliativo como uma associação com outros itens de diagnóstico, né? E ali estão as referências, né, retiradas, de onde foi retirada essa informação, que é o mais utilizado hoje nos nossos serviços, principalmente aqui no estado de São Paulo. Algumas possibilidades, né, terapêuticas, algumas possibilidades de diagnóstico, de rastreamento, né, terapêutico nesses pacientes. Então, as opacidades em vidro fosco, que é uma característica muito marcante da tomografia desses pacientes, está presente em 57 a 98% dos pacientes, são consideradas manifestações precoces da doença. Indivíduos que estão com pouco tempo de curso da patologia, geralmente de 0 a 4 dias, o paciente que está recém-infectado, né? Ele tem normalmente este padrão tomográfico. Depois de um tempo, né, quando a doença já está avançada, aqui nesta primeira figura, existem as características, né, do padrão radiológico chamado de consolidação. Então, normalmente, né, uma fase mais avançada, quando o indivíduo já está em torno de 10 a 14 dias da doença, muito também encontrado em pacientes com mais de 60 anos, pacientes idosos. E um terceiro padrão que a gente avalia, né, depois que esse paciente vai para a tomografia numa situação emergencial, para uma situação de diagnóstico, é este padrão reticular que está na ilustração abaixo, né? Essa prevalência, esse padrão, está numa situação clínica bem arrastada da doença, normalmente depois de 14 dias, é bem comum também em indivíduos idosos, né? E essa prevalência aumenta conforme o tempo de doença. Então, vou só comentar desses 3 padrões radiológicos que são considerados diagnósticos, né, para a patologia. Toda vez que a gente fala de atendimento emergencial, de EPI, de doenças transmissíveis, é importante a gente lembrar dos 5 passos de higienização da mão dos pacientes, quando vamos atender esses pacientes. Obviamente, antes, né, do contato com o paciente, antes da sua paramentação, depois da realização de qualquer procedimento, então tocou o paciente a necessidade de retirada de luvas e higienização de mãos, após a exposição de fluidos corporais, após qualquer contato com o paciente e após qualquer contato com superfícies do paciente. Toquei somente o ventilador mecânico, abri somente o oxigênio, toquei somente no monitor para verificação de pressão arterial. É importante a higienização de mãos, visto que, quando a gente fala de um atendimento nesses pacientes, né, com essa ênfase nesses pacientes COVID-19, é um vírus que se permanece em superfícies por um período elevado de tempo.
Então, sempre bom relembrar esses cuidados para a proteção do profissional, né, e não contaminação da equipe. Com relação aos itens de proteção individual, cada serviço tem um determinado protocolo, mas este protocolo, né, que foi determinado pela AMIB, né, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, agora por conta do atendimento nesses pacientes, né, na pandemia, é importante que todos os procedimentos geradores de aerossóis, o profissional esteja com higiene de mão realizada, uso de avental com uma gramatura elevada, ou seja, um avental que tenha um mínimo de 40 de gramatura e até mesmo 50, não pode ser um avental fino, convencional de isolamento. O uso de máscara N95, óculos de proteção ou face shield e luvas. Então, quanto mais EPIs disponíveis para a proteção do indivíduo, melhor, lembrando sempre dos cuidados com a paramentação e a desparamentação também. Okay? Quais são os procedimentos geradores de aerossóis? Né? Então, foi realizado, né, alguns estudos, existem diversos artigos que mostram até a distância, né, o perímetro que é acometido com a geração de aerossóis, e isso é o que pode contaminar a equipe, né? Então, por isso, uma atenção redobrada com os procedimentos geradores de aerossóis. Intubação orotraqueal, as manobras de RCP, a ventilação manual com o uso da bolsa máscara, aspiração de vias aéreas, pois o indivíduo vai tossir, né, vai ter uma possibilidade, né, de aerosolização, traqueostomia e procedimentos relacionados pela exposição também de aerossóis, ventilação mecânica não invasiva, que é um outro ponto que discutiremos a seguir, oxigenoterapia nasal de alto fluxo e administração de O2. Então, todos esses procedimentos são procedimentos geradores de aerossóis e também existe um procedimento que é um grande gerador de aerossóis, né? Que é a inaloterapia ou aerossolterapia. Então, neste momento de pandemia, não é recomendado este artigo, né? Este documento foi retirado da nossa Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, a ASSOBRAFIR, que é a maior instituição que está à frente desses protocolos, e diz que não é recomendado, né, o uso de aerossolterapia neste momento de pandemia, justamente pela aerosolização, né, do vírus no ambiente e a possibilidade de dispersão, né, de inoculação na equipe. Alguns estudos, né, que foram feitos fora do país, eles fizeram um SWAB, né, fizeram uma avaliação das orelhas, da região cervical da equipe e viram que tanto nas orelhas quanto na região cervical tinha presença de aerossóis ali que possivelmente poderiam contaminar o próprio profissional na retirada da EPI. Então, por isso a importância, né, de minimizar esses procedimentos geradores de aerossóis. O fisioterapeuta que está à frente da equipe, né, com relação à gestão, é importante que ele identifique os líderes para poder gerenciar, né, essas equipes de suporte avançado, pois no momento de um atendimento emergencial, no momento de um procedimento emergencial como a intubação orotraqueal, é importante que as pessoas tenham muita destreza na realização dos procedimentos. E isso faz com que minimize os riscos de contaminação da equipe. Realizar periodicamente o treinamento das equipes, como colocação e retirada de EPIs. Tive a oportunidade aqui no estado de São Paulo de fazer parte do treinamento de alguns serviços, como algumas UPAs, né? Os alunos da Faculdade de Medicina do ABC, os quais eu sou supervisora de estágio no módulo de pronto-socorro e emergências, né? E também no nosso hospital de campanha aqui na cidade de Santo André, que é onde eu resido.
Evitar a movimentação de funcionários entre as equipes de suporte e atendimento, então manter um determinado profissional somente naquele setor para que não haja a contaminação de outros pacientes. Então, o fisioterapeuta que está responsável pelo atendimento no setor emergencial, é importante que não se desloque para atender pacientes, por exemplo, pós-operatório, para que não haja nessa possibilidade de contaminação cruzada. Manter a equipe sempre informada dos protocolos terapêuticos que se modificaram muito nos primeiros meses de pandemia. Nos meses de março a abril, foi uma enxurrada de protocolos diferenciados, né, que iam mudando as terminologias, que iam modificando os cuidados até o estabelecimento de uma determinada diretriz. E promover os programas de atendimento e assistência aos funcionários, visto que é um momento de muito estresse, é um momento de grande medo por parte dos profissionais da saúde, de se contaminar, né, e de adoecer. Então é importante também esse gerenciamento das questões emocionais da equipe. Quando a gente fala de triagem de pacientes, né, de diferenciação de pacientes com sintomas leves, moderados e graves, é importante a gente falar que é a necessidade de uma equipe multidisciplinar e a importância da transdisciplinaridade, ou seja, cada profissional da sua determinada área consiga, né, transitar por todas as áreas sem que hajam conflitos. Então, a equipe médica, a equipe de enfermagem e a equipe de físio estarão à frente numa situação emergencial, que todos eles consigam se movimentar entre si, mas que ninguém que não possam invadir a área do colega, né? Eu trouxe esse documento para vocês, que foi lançado no Jornal de Medicina, né, lá em Massachusetts, né, nos Estados Unidos, e acho que essa frase que está ali grifada é muito importante, né? É uma história, eles falaram, né, sobre a história da implementação dos protocolos de assistência numa situação emergencial. Foi publicado em maio de 2020. Eles colocaram que é muito importante quando vai colocar, né, a teoria na prática, é muito importante a gente ter em mente a importância da flexibilização da equipe, a importância da flexibilidade de uma equipe, que o protocolo estabelecido hoje pode se modificar amanhã de acordo com a ocorrência do serviço. Se é um serviço que atende mais idosos, se é um serviço que atende mais politrauma. Então, a importância da flexibilização da equipe, esses protocolos podem ser mutáveis, né, de um dia para o outro. Muitas vezes o que for dito hoje pode se modificar na próxima quinzena, no próximo mês. E a equipe tem que estar pronta para essa mudança de conhecimento. Okay? Em geral, de acordo com os protocolos de atendimento e de acordo com a realidade, foi criado então alguns protocolos de triagem, que inclusive é o que utilizamos nos nossos hospitais de campanha, aqui na cidade de Santo André. Então, quando a gente pensa em atendimento a pacientes leves, né, o que é recomendável ou não? O que é sintoma leve? Comprometimento respiratório leve, como febre, tosse seca, sem alterações radiológicas e sem dispneia. O paciente apresenta, apesar da tosse, ele tem possibilidade de manter um bom ou intermediário padrão respiratório. Esse paciente pode até precisar de oxigênio, porém em baixo fluxo, um oxigênio em baixa litragem, para manter uma saturação de oxigênio esperada acima de 94%. Existe indicação para físio nesse paciente? Inicialmente, a intervenção fisioterapêutica não é recomendada. A intervenção inicial é colocação de oxigenoterapia e aguardar nesse paciente, né, a evolução nas próximas horas desse paciente e os resultados de exames, né, pensando que esse paciente agora que está sendo levado para diagnóstico. A partir do momento que a gente começa a atender um paciente com sintomas leves a moderados, a gente determina como sintoma leve e moderado presença já de pneumonia ou comorbidades respiratórias,
ou de alguma doença, por exemplo, fibrose cística, DPOC, paciente com doença neuromuscular, um paciente que tenha bronquiectasia, paciente que tenha alguma comorbidade respiratória associada, onde ele não tem mais a mesma possibilidade de eliminação de secreção, ele começa a apresentar maior desconforto respiratório. Então, este paciente já tem um sintoma leve, porém já pode transitar para moderado devido às comorbidades associadas. Né? Então, o paciente precisa de oxigenoterapia para manter essa saturação acima de 94%. Então, a indicação para fisio existe, né? Existe uma intervenção fisioterapêutica recomendada. A importância do profissional fisioterapeuta usar a EPI determinada, que falamos anteriormente. Se for possível, considerar a possibilidade de pronação ativa para esses pacientes que têm essa possibilidade e o paciente, né, utilizar durante a situação emergencial máscara cirúrgica, né, durante essa situação inicial de atendimento, né, até que ele seja levado para um setor de isolamento. A Sobrafir criou, então, um fluxograma, né, de atendimento para esses pacientes com sintomas leves, né, no mês 6, onde existem, né, a possibilidade de atendimento de acordo com a gravidade do paciente. Então, avaliar, né, todo o sistema respiratório do paciente, avaliar se os sintomas respiratórios são relevantes e se ele consegue fazer a eliminação de secreções de forma independente, né? Então, avaliar se a tosse é produtiva, improdutiva, se é eficaz ou não eficaz, né? E a partir disso, nós temos as possibilidades de sim ou não, de acordo com a possibilidade terapêutica. O paciente apresenta comorbidades associadas. Neste momento ele não está dispneico, porém ele tem DPOC, ele tem alguma doença associada, por exemplo, DPOC, que pode levá-lo a comprometimento respiratório, sim ou não. Outro item importantíssimo a se avaliar nesses pacientes, a funcionalidade. É um paciente que tem possibilidade de se movimentar no leito, de realizar pronação ativa, né? Ele mesmo se colocar na posição prona, ele mesmo mudar de posição no leito, realizar sedestação na beira-leito, sim ou não? Para a gente poder determinar também o atendimento musculoesquelético, né? Intervenções musculoesqueléticas para esse paciente, pensando nas complicações relacionadas à síndrome do imobilismo. E quando a gente fala de triagem de pacientes com sintomas moderados, né? Até então falávamos de sintomas mais leves, agora a gente já está falando de pacientes com sintomas mais moderados. Sintomas moderados, então ele já começa a ter uma dificuldade maior, né, respiratória, começa a ter uma tosse mais constante, presença de roncos, dessaturação importante. É importante, então, o atendimento fisioterapêutico nesses pacientes com os mesmos cuidados relacionados ao uso de oxigênio, as recomendações de oxigenoterapia e mesma coisa, paciente, se possível, realizar pronação ativa, movimentação no leito, sedestação no leito, de acordo com a possibilidade, né, respiratória desse paciente. Recomenda-se o uso de máscara cirúrgica durante, né, esses atendimentos emergenciais também. Paciente, né, que é atendido agora com sintomas moderados a grave. Quais os cuidados maiores com este paciente? Sintomas graves, sugestivos de pneumonia, né? E aí a gente já pensa no paciente que já tem um acometimento maior do que 50% do parênquima pulmonar, necessidade de oxigenoterapia com altos fluxos de oxigênio, falaremos a seguir sobre oxigenoterapia, febre constante, dispneia, tosse produtiva e grandes alterações cardiológicas. Então, mesma coisa, intervenção fisioterapêutica recomendada de acordo com a gravidade, pronação ativa e o paciente com o uso também de máscara durante o atendimento emergencial. Obviamente, em todos esses momentos de triagem, o profissional fisioterapeuta já estará paramentado. Em geral, a equipe imediata já está toda paramentada ao longo de todo o plantão.
E a triagem desses pacientes graves, como acontece, né? Então, são pacientes que já têm sintomas graves, dessaturação iminente. É importante a gente relembrar que é uma patologia que traz grandes complicações circulatórias, né? Então, são pacientes que têm fenômenos tromboembólicos, né, importantes, que é o grande causador da dessaturação desses pacientes, né? Então, são pacientes com riscos significativos e evidentes também de limitações funcionais, né? Comorbidades que limitam a sua independência também é um fator importante de ser avaliado. E aí, obviamente, a intervenção fisioterapêutica acaba sendo mais agressiva, com procedimentos mais invasivos realizados pela equipe médica. E aí, dois questionamentos importantes. Tem indicação de VNI, porém, com segurança? Ou é melhor este paciente já ir para intubação orotraqueal precoce, né? Falaremos a seguir, então, de alguns itens relacionando o uso da VNI. Neste estudo, que foi realizado em Bergamo, na Itália, um dos principais autores é o Luciano Gattinoni, que é uma das pessoas muito expoentes, né, que estudam posição prona e também trocas gasosas, também todas as correlações fisiopatológicas, né, e agora também no COVID-19, eles lançaram, né, este importante estudo, falando que da totalidade de pacientes de uma determinada região, 8.062 pacientes foram admitidos em uma UTI, né? Neste caso foi avaliado no Reino Unido, com uma mortalidade em torno de 53%, uma mortalidade elevada nesses pacientes, né? E o que eles avaliaram, né, nesses pacientes? Quais eram as principais condutas realizadas nesses pacientes? Eles avaliaram que a complacência ia diminuindo ao longo do tempo até chegar numa possibilidade de estágio numa situação de gravidade de uma lesão pulmonar irreversível, que ainda está para ser estudado, né? A gente ainda não tem uma linha de tempo como esses pacientes se comportarão do ponto de vista, né, relacionado à fibrose pulmonar, e complacência e resistência, enfim, como ele se comportará do ponto de vista fisiológico ao longo do tempo. Nós não temos ainda essa possibilidade de diagnóstico, né? Só daqui a um ano, por exemplo, é que teremos. Então, ele listou algumas das possibilidades, né, que vão deixando o paciente cada vez mais grave. A presença de áreas de shunt pulmonar, né? Então, as áreas que têm sangue, porém não têm a presença de ar, são as áreas que não são oxigenadas e não são ventiladas. As áreas de espaço morto, são as áreas que são ventiladas e não oxigenadas. As alterações de drive respiratório e hipoxemia. E com isso determinou, né, os tipos de fenótipos da patologia, que possivelmente será discutido num outro módulo ainda neste curso, e quais as possibilidades, né, de paciente. O paciente que é chamado de indolente, o paciente com sintomas leves, o paciente que é hiperagudo e o paciente que ele transita entre os dois tipos, né? Em alguns momentos ele fica algumas áreas pulmonares e em alguns momentos ele se mantém estável, em algumas áreas, em alguns momentos ele se mantém com a grande alteração, né, de troca gasosa. Então, existem pacientes que têm resposta a recrutamento, tem pacientes que não têm resposta a recrutamento alveolar, que não é o que será discutido nesse módulo, mas é sempre importante a gente lembrar que alguns pacientes vão se beneficiar somente com suplemento de O2, alguns pacientes precisarão e se beneficiarão de catéter nasal de alto fluxo e ventilação não invasiva, porém com todos os cuidados que falaremos a seguir, pacientes que se beneficiam com ventilação mecânica invasiva, poucos pacientes neste perfil hiperagudo, pacientes de perfis extremamente graves, que se beneficiam com membrana de oxigenação extracorpórea, alguns pacientes, a grande maioria,
se beneficiou com o uso de posição prona, né? Teve resposta positiva com posição prona, uso de imunomoduladores e alguns se beneficiaram com o uso de oxigenoterapia, com o uso de óxido nítrico. Tá? Então, eles fizeram um resumo das possibilidades de atendimento desses pacientes. O que deixa claro este gráfico neste estudo, né, com mais de 8.000 pacientes? Que os pacientes, eles não são iguais, eles apresentam perfis diferentes. Por isso a importância da triagem de sintomas leves, sintomas moderados, leves a graves, leves a moderado. Então, todos os perfis de atendimento desses pacientes. Sintoma leve, uma determinada conduta. Sintoma moderado, determinada conduta. Sintoma grave, outra conduta. Para que não sejamos agressivos desnecessariamente, mas que também não prorroguemos os procedimentos mais agressivos. Um outro estudo que trouxe para vocês também, que aconteceu, né, nessa província de Jiangsu, que é lá na China, e eles fizeram também um algoritmo de atendimento desses pacientes. Né? É importante a gente relembrar países que já passaram, né, por situações que nós estamos passando agora neste momento. Né? Então, qual é o manejo crítico desses pacientes? Né? Então, alguns pacientes vão se beneficiar com o uso de não invasiva e catéter nasal de alto fluxo, vão fazer o uso de alguns fluidos, né, para ressuscitação volêmica, para reanimação volêmica, mas de forma restrita, e usar prona ativa. Então, eles tiveram esse benefício comprovado. Alguns pacientes têm uma condição de alívio de sintomas, alguns não. E aí existe a necessidade, né, de intubação e uso de ventilação mecânica invasiva, usando baixos volumes, baixas pressões inspiratórias, altas PIPs, posição prona por mais de 16 horas, que são alguns dos itens que utilizamos nos nossos protocolos aqui no Brasil também. Com relação à oxigenoterapia, o que é previsto, o que é mais dito na literatura? Se o paciente saturar em torno de 94%, não suplementar oxigênio. Não existe a necessidade de suplementar oxigênio se o paciente apresenta uma saturação em torno de 94%. Se a saturação desses pacientes estiver abaixo de 94%, ou apresentar sintomas de insuficiência respiratória ou algum esforço ventilatório, é importante coleta de gasometria arterial e avaliar o PO2 desta gasometria. Se tiver um PO2 baixo, é importante colocar um catéter até 6 litros por minuto, é o recomendável. Se tiver uma PO2 abaixo de 75 até 63, então de 63 milímetros de mercúrio até 75 milímetros de mercúrio, o uso de máscara, né, com reservatório não reinalante é importante, e a litragem recomendada de 10 a 15 litros por minuto. E se o paciente apresentar um PO2 abaixo de 63, é recomendável a intubação orotraqueal precocemente, visto que esse paciente pode ter muitas áreas, né, que tenha um colapso circulatório, que é o que está impedindo a troca gasosa e possivelmente, né, é o que está levando a essa dessaturação. Então, o que se recomenda? Monitorização contínua da saturação periférica de O2. Então, as nossas maiores entidades, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a Sobrafir, a Abramed, então todas as nossas grandes entidades de classe usam este tipo de recomendação, este tipo de diretriz. Aqui, então, é uma diretriz, né, que foi também elencada pela Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Então, o paciente chegou a uma infecção por Covid-19, a gente vai avaliar a oximetria desse paciente inicial até a chegada da gasometria, é o que temos em mão, né, a oximetria. Lembrando que a própria oximetria pode ter diversos fatores influenciadores, como a má perfusão periférica, a hipotensão, a extremidade fria, o uso de esmaltes também pode prejudicar a leitura da oximetria, mas num momento emergencial, numa situação inicial de atendimento, é a nossa monitorização inicial.
não suplementar oxigênio se o indivíduo tiver uma saturação acima de 94%. Se ele apresentar sinais de insuficiência respiratória ou ventilatória, dá tempo de a gente pedir uma gasometria e reavaliar. Caso, numa situação emergencial, o paciente não tenha condições de ter uma gasometria arterial, por exemplo, num atendimento extra-hospitalar, intubação orotraqueal emergencial. No caso do ambiente intra-hospitalar, onde a gente tem a possibilidade de uma gasometria arterial, existem as 3 possibilidades que foram citadas anteriormente. Paciente com PO2, né, se ele estiver mantendo um PO2 acima de 75, manter no catéter. Se ele tiver um PO2 de 63 a 75, máscara com reservatório. Um PO2 abaixo de 63, intubação orotraqueal emergencial. E aqui as possibilidades de o paciente não melhorar com o catéter, precisar ir para o reservatório. Se ele não melhorou a saturação, ele terá que ser intubado precocemente. Então, este algoritmo, né, da Abramed, ele contempla tanto o atendimento intra-hospitalar quanto o extra-hospitalar, pensando na possibilidade de diagnóstico gasométrico e intubação precoce. Quando a gente fala de oxigenoterapia, então, o que ficou recomendado pelas nossas instituições, pelas nossas maiores entidades, é o uso, né, de catéter nasal até 6 litros por minuto e a máscara com reservatório não reinalante de oxigênio de 10 a 15 litros por minuto, para que esses pacientes mantenham uma saturação desejável, né, acima de 94%. De 90% a 94%, uma atenção especial para pacientes gestantes, que é quando a gente vai pensar em manter uma oxigenoterapia, uma oxigenação a mais, por conta, né, da presença do útero gravídico. Também a nossa entidade maior, a Sobrafir, lançou um documento, né, no mês 6, agora de 2020, falando sobre a possibilidade dos 3 fenótipos citados anteriormente, né, que tem esse padrão que é compatível, né, com maior ou menor desconforto respiratório, baixa perfusão, distribuição heterogênea, né, desse parênquima pulmonar. Então, esses pacientes, a gente já sabe que eles vão saturar mal, né, eles terão uma alteração importante de troca gasosa, que é chamada de happy hipoxemia ou silent hipoxemia. Então, nós não iremos esperar uma saturação elevada para esses pacientes. Então, a saturação isolada não servirá para a determinação de condutas, e sim a porcentagem de acometimento deste parênquima pulmonar, o padrão respiratório e oxigenoterapia, dessaturação para instituir a oxigenoterapia. Muitos desses pacientes estão confortáveis, porém saturando muito mal. Então, esse é um grande desafio na triagem desses pacientes. Quando realizar a intubação precoce, devo insistir na ventilação não invasiva, um procedimento gerador de aerossóis, que pode contaminar a equipe, que pode levar a lesão pulmonar autoinfligida. Eu posso fazer um estiramento cíclico alveolar e piorar a troca gasosa desse paciente. Então, esse é um grande desafio na triagem desses pacientes. Com relação à VNI, né, vocês terão um módulo também que discutirão sobre ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Farei somente as considerações relacionadas à triagem e atendimento emergencial desses pacientes. O uso é seguro e adequado? Não necessariamente. E nas nossas diretrizes é importante avaliar o custo-benefício, porque tem uma disseminação importante de partículas no ambiente, que chamamos, né, de aerosolização, e contaminação da equipe. Então, é importante o uso correto de EPI, se no local de atendimento existe algum quarto de isolamento, se existe pressão negativa, e avaliar o custo-benefício dessa PSILI, que eu falei para vocês, né, que a gente chama de PSILI, que é a lesão pulmonar autoinfligida, que é causada pelo estiramento cíclico desses alvéolos. Será que eu não estou prorrogando o procedimento de intubação orotraqueal?
Por isso a necessidade de discutir com a equipe o momento certo da intubação criteriosamente desses pacientes. Aqui na ilustração nós temos uma interface chamada de Helmet, que é uma interface que era pouquíssimo utilizada no Brasil, sempre utilizada no exterior, e é a mais recomendada para esse perfil de paciente, visto que não tem uma grande aerosolização, né? Ela minimiza muito o potencial de aerosolização. Então, esta interface pode ser utilizada com menor preocupação, né, com relação à contaminação da equipe. Recomenda-se, então, o isolamento com pressão negativa, né, nos leitos desses pacientes, neste quarto, então que haja alguma maneira, né, de pressão, de sucção do ar através de pressão negativa, considerar essa possibilidade, mas com segurança, o uso dela que seja curto e a gente reavalie esse paciente após cerca de 1 hora de uso, não postergar a intubação. E é importante relembrar também a importância do uso dos filtros HMF, que são filtros que vão ajudar, né, a minimizar a dispersão de partículas e principalmente o filtro EPA também, né, que são filtros viricidas, que poderão diminuir, né, e até mesmo, né, minimizar em 99% a disseminação de vírus no ambiente. E as interfaces recomendáveis, a full face ou aquele capacete que vimos na ilustração anterior chamado de helmet. Mas é importante discutir com a equipe a indicação caso a caso para que não se prorrogue o procedimento de intubação que leva a maiores lesões pulmonares. Este artigo, né, que foi lançado agora em junho de 2020, também aconteceu, né, lá em Bergamo. Eles começaram a ver no setor de emergência, departamento de emergência lá da Itália, eles avaliaram o uso da VNI, mesmo a Helmet, nesses pacientes. Eles dividiram, né, os pacientes que foram internados, dividiram os pacientes que foram elencados para a realização de VNI e dividiram quem usou o CPAP, quem usou a VNI com o Helmet. E aí eles avaliaram 611 pacientes, sendo que 85 deles, que correspondia a 86% do total, precisaram e tiveram uso de ventilação não invasiva, mas que a falha aconteceu em 91%. Então, a VNI falhou em 91% desses pacientes. Aqui, em uma das ilustrações, né, uma das figuras colocadas no artigo deixou bem claro, dos 85 pacientes, 7 foram intubados diretamente e outros 71 pacientes foram para a CPAP e 7 para ventilação não invasiva com essa interface. Dos pacientes que foram para o CPAP, 39 faleceram, 26 evoluíram para ventilação mecânica invasiva e apenas 6 melhoraram. E dos 7 pacientes que foram para a ventilação com o uso de Helmet, 4 faleceram e apenas 3 melhoraram. Então, houve, né, uma melhora muito pouco significativa nesses pacientes. Então, é um dos artigos que tem um grau importante, né, de reconhecimento científico, uma boa metodologia, e mostrou, então, que muitas vezes a VNI não traz um grande diferencial na evolução clínica desses pacientes, né? Então, como conclusão, como considerações finais, eles disseram sobre a importância de comparar outros estudos de outras localidades, mas que a VNI precisa ser muito criteriosamente indicada, pois houve uma falha muito grande, né? Houve um percentual de falha muito grande. Com relação ao uso daquelas cápsulas acrílicas, né, para uma tentativa de conter esses pacientes. As nossas sociedades de classe não recomendam o uso daquelas cápsulas acrílicas, visto que essas cápsulas podem sim disseminar, né, aerossóis. Então, aí na ilustração
um exemplo dessas cápsulas que foram lançadas em alguns estados, mas não existem estudos clínicos, né, que falem que essa cápsula ela serve como uma forma de proteção dos profissionais da saúde. Portanto, essas cápsulas não são recomendadas pelas nossas entidades de classe e devem ser avaliadas, né, com muito critério. Também com relação à ventilação mecânica invasiva, assim como a não invasiva, falarei brevemente dos parâmetros estabelecidos na atualidade, visto que vocês terão um módulo específico sobre isto. E os parâmetros iniciais, então. Manter este paciente, tanto faz o modo ventilatório, porém, é importante que o volume corrente seja muito adequado. Recomenda-se iniciar a ventilação com PIP baixa e mais baixa, ir elevando conforme a necessidade do paciente, apenas uma recomendação, essa PIP de 10, lembrando das possibilidades de alterações fisiológicas da pressão positiva, né, nos pacientes. Manter inicialmente uma FiO2 de 100% após o procedimento de intubação e ir titulando, né, gradativamente. Manter frequência respiratória e relação INZES adequada para esse paciente. O que é importante mantermos como alvo? Isso numa situação emergencial e depois numa situação de atendimento contínuo, né, num atendimento sequencial como numa unidade de terapia intensiva. Manter um driving pressure menor que 45 cm de água, manter uma pressão platô menor que 30, ter tolerância, né, com relação à hipercapnia, visto que ventilaremos esses pacientes com baixos volumes e possivelmente altos piques, e também manter uma saturação, né, de oxigênio, manter uma FiO2 para que tenhamos uma saturação alta de 92 a 95%. Existe, né, a PIP table, mas em alguns casos refratários é indicado o uso de PIP decremental, que também será melhor explanado em algum outro momento, em algum outro módulo. E é importante quando a gente pensa na manutenção da equipe nos procedimentos invasivos geradores de aerossóis. Então, na intubação orotraqueal, quais os cuidados que devemos ter com este paciente, né, na maioria das vezes? Recomendar membros mais experientes para a realização do procedimento, o uso de capnógrafo quando possível, o uso de filtro em cada interface de oxigenação, se for necessário o uso, né, de bolsa máscara também, que essa bolsa máscara esteja conectada no filtro. Cuidado com desconexão da ventilação mecânica, que é um momento que tem grande dispersão de aerossóis e é um momento também que pode fazer o desrecrutamento, né, alveolar nesses pacientes. Recomenda-se o uso de sistema fechado de aspiração e durante, né, o momento de intubação ou se for necessário desconectar este paciente da ventilação mecânica, recomenda-se que este tubo, esta cânula de intubação, esteja pinçada por uma pinça cirúrgica. A posição prona é um benefício importante, né? Também é mais relacionado a um atendimento ao longo do tempo, né? Na unidade de terapia intensiva, mas o que se recomenda é que mantenha-se esse posicionamento por pelo menos 16 horas, mas que não ultrapasse 20 horas. Nem todos os pacientes respondem, né? Vai variar de acordo com o fenótipo do indivíduo, mas é importante lembrar que a equipe precisa estar treinada para a realização deste procedimento, pois existem eventos adversos, como desconexão da ventilação mecânica, extubação não planejada, lesões dermatológicas e lesões oftalmológicas pela pressão, contaminação do ambiente por aerossóis se houver a desconexão, queda e perda de acessos vasculares ou outros dispositivos invasivos. Então, é importante, né, que a equipe esteja treinada para que não aconteçam esses eventos adversos. Existem diversos fluxogramas também com relação à posição prona, então a MIB disponibilizou alguns que facilitam muito a avaliação da necessidade, né, da tentativa de colocar o paciente em posição prona.
No caso da extubação orotraqueal, é sempre importante que esses pacientes sejam extubados, recomendavelmente por 2 profissionais, para minimizar a geração de aerossóis, não encorajar este paciente a tossir e assim que for extubado, colocar esse paciente, né, num dispositivo de oxigenoterapia, como o catéter até 6 litros por minuto ou a máscara não reinalante de 10 a 15 litros por minuto. Esses pacientes, ao realizarem o procedimento, né, quando esses pacientes estiverem numa tentativa, né, de um treinamento de respiração espontânea, que a gente chama de TRE, é importante que esses pacientes nunca sejam submetidos ao tubo T, e sim que esse TRE aconteça, né, em pressão de suporte. Okay? Considerar a reintubação caso esse paciente não permaneça estável, né, por um período, né, de até 18 horas pós-extubação. Com relação à reanimação cardiopulmonar, o que se modificou no atendimento emergencial desses pacientes e também sequencial? Esses pacientes devem ser mantidos no ventilador mecânico caso já estejam intubados. Se esse paciente não estiver intubado, é necessidade de colocar uma máscara cirúrgica, né, de proteção para a equipe e realizar somente as compressões torácicas. Não utilizar bolsa, válvula, máscara nesses pacientes. Então, alguns parâmetros ventilatórios foram recomendados para se manter o paciente na ventilação mecânica durante o procedimento de reanimação. FiO2 a 100%, passar esse paciente para volume controlado, respeitando 6 ml por quilo de peso, manter um tempo INS de 1 segundo e uma frequência respiratória de 10, zerar a PIP e ajustar a sensibilidade para deixar menos sensível, ou seja, mais difícil, para que o aparelho não autodispare por conta das compressões torácicas. E a necessidade de liberar os alarmes. Caso seja um ritmo chocável, caso o paciente precise ser desfibrilado, manter o paciente conectado ao ventilador. Então, a partir do momento que se presenciou uma parada cardiorrespiratória, o paciente já está entubado, modificar os parâmetros ventilatórios e mantê-lo em ventilação mecânica. Caso o indivíduo não esteja em ventilação mecânica, né, as diretrizes, né, de reanimação, sempre lembrar do uso de EPI completo, fazer as compressões de 100 a 120 movimentos por minuto, como recomendado nas diretrizes anteriores pré-pandemia, mas a importância de entubar esse paciente rapidamente e mantê-lo na ventilação mecânica com os filtros adequados. Então, foi feito alguns algoritmos, né, para determinar as condutas fisioterapêuticas para esses pacientes. Então, a gente dividiu em moderado, grave e crítico, visto que as condutas fisioterapêuticas no paciente leve ficam mais a favor do uso de só colocação e manutenção de oxigenoterapia. Então, a gente vai avaliar as gravidades desse paciente. Algumas condutas não se aplicam, né, em alguns pacientes, de acordo com a possibilidade. Gosto sempre de frisar sobre a importância de mobilização precoce, fisiomotora nesses pacientes, né, dentro do possível, principalmente nos pacientes com comorbidade ou risco mesmo, né, de complicações relacionadas à síndrome do imobilismo. VNI. Em que momento eu vou utilizar a VNI? Lembrem-se de só utilizar VNI em pacientes mais graves, com leito de pressão negativa ou isolamento, e ainda assim com muitas ressalvas, para que não prorrogue a intubação. Lembrem-se da lesão pulmonar autoinfligida. Avaliar a pressão de balonete de cânula, principalmente para que não haja aerosolização, né, dispersão de partículas na superfície pela via aérea não estar pressurizada, não utilizar ventilação com bolsa máscara e não utilizar insuflação manual nesses pacientes. A gente tem que lembrar que deixar de prestar socorro significa não dar nenhuma assistência à vítima.
O fato de conseguir ligar para um atendimento emergencial, um serviço móvel de urgência, de acordo com a sua localidade, vou citar o SAMU 192, você já está prestando algum tipo de assistência. Qualquer pessoa que deixe de prestar atendimento, né, à vítima, ela está cometendo um crime de omissão de socorro, mesmo que ela não seja a causadora do evento. Mas nem todos os pacientes vão evoluir positivamente, infelizmente. E mesmo na despedida, estenderemos a mão amiga e cumpriremos o nosso dever para jamais abandonar a quem agoniza. Segue as minhas referências. Muito obrigada pela atenção.